vivo. Olá amigo, olá amiga que acompanha a TV Informe. Estamos ao vivo aqui no nosso Facebook para dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Blumenau, devidamente homologados pelas convenções partidárias, para que esses tenham a oportunidade de expor as suas ideias e mostrar suas propostas para a cidade. Nesta terça-feira, 22 de setembro, vamos entrevistar Mário Cato, do PCdoB, que realizou sua convenção no dia 12 de setembro. Estamos aqui seguindo os protocolos por conta do coronavírus, com distanciamento, mas sem máscara, para não prejudicar o som. E assim que acabar a conversa, tanto eu quanto o candidato já as colocamos de volta. Será uma entrevista entre 35 e 40 minutos sobre conceitos, ideias e propostas, sempre tendo como eixo central o plano de governo, mas também assuntos pertinentes à política. Estamos ao vivo no nosso Facebook, estaremos recebendo as mensagens de vocês, mas não vamos interagir com elas, ficando a cargo do candidato, se ele quiser, depois analisá-las e respondê-las. Mas pedimos a você que nos acompanha para que curta e compartilhe, para que mais e mais pessoas recebam essa mensagem. Candidato, obrigado pela sua presença. Vamos começar falando um pouquinho de política. Qual é o modelo, de comunismo que o seu partido defende? Em qual país, em qual momento da história o comunismo que o PCdoB encampa foi bem sucedido? Primeiro, boa noite a todos e todas. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui. E por falar em comunismo, acho que primeiro tem uma coisa muito importante, Eu acho que para o Brasil, modelos a gente não deve seguir. Qual modelo de capitalismo a gente segue? Será que a gente segue algum modelo do capitalismo? Não, são adaptações do modelo liberal para o país. E aqui a gente também pensa a mesma coisa. Quando a gente pensa no comunismo, ele basicamente é uma crítica ao capitalismo, ao liberalismo, à exploração do trabalhador, a questão de que o trabalhador não tem o poder na sociedade. Então, quando a gente vai pensar em modelo de comunismo, é que a gente não explore o trabalhador, que ele possa ter o trabalho, que o empresário possa ter, sim, sua forma de trabalho, porque o empresário também é trabalhador. Se ele acorda todo dia para ir trabalhar, ele é um trabalhador também. Então, ele não pode ser explorado pela grande empresa e ele não pode explorar o seu trabalhador. E a gente quer que essas pessoas, os trabalhadores, os pequenos, médios empresários, tenham voz na sociedade. Porque a gente não pode fazer como acontece na cidade muitas vezes, que o prefeito, o presidente da Câmara, escuta só as associações empresariais. Ele tem que escutar os sindicatos, tem que escutar a sociedade civil, porque senão é um governo para quem? Só para os donos do capital? Então, esse é o modelo que a gente pensa. Comunismo é defesa do trabalhador e que o trabalhador possa ter direito na sociedade. Candidato, sendo um candidato de esquerda, filiado ao PCdoB, qual é a sua expectativa sobre a postura do eleitor em Blumenau, ainda mais nesses tempos atuais? A gente sabe que nesse mar de fake news, de desinformação, porque muitas vezes não é nem mentiras, é informações erradas mesmo. Esse é o nome que a gente tem. Então, há muitas informações distorcidas e aí tem o preconceito com relação ao termo comunismo, socialismo. A gente sabe que vai enfrentar dificuldade, mas a campanha é educativa, porque a gente não está só pensando no voto. O voto é importante? Lógico que é, senão a gente não estava na eleição, mas a gente também tem um momento de educar. Quando a gente escuta pessoas citando a cidade de 15 minutos, como o Natel colocou, como o João Paulo Panubin colocou, não se dão conta que aquele é o modelo de uma prefeitura do Partido Socialista, na França, em Paris. Então, quando a gente pensa que nos partidos, no governo português, que foi um dos países que conseguiu retomar da crise na Europa, é um partido socialista também. Então, a gente vai mostrar que não precisa ter medo. Ninguém vai invadir nada, ninguém vai matar ninguém. A gente está aqui para fazer um bom debate e fazer uma política para a cidade, para os trabalhadores, para as pessoas. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre o propósito de governo. Eu quero começar por uma área que
que é a sua área de atuação. O senhor é uma importante liderança sindical, o senhor sempre está à frente dos movimentos aí do Sintraceb, dos servidores públicos. De que forma concreta o senhor pensa em valorizar os seus colegas caso o senhor chegue a prefeito? O que o servidor público pode esperar do Mário Cato prefeito? Primeiro, acho que é uma gestão com organização correta. A gente vê num modelo de governabilidade onde os comissionados indicados por partidos, indicados por vereadores, mandam e desmandam nas secretarias. Pessoas que não são competentes. Aquele caso da FAEMA é clássico. É o fiscal que ele é pego por corrupção, preso, e ele foi indicado por um dos membros da Câmara e tinha cargo de gerência. E aí o bom servidor que está fazendo o trabalho se está alijado, está afastado, e ele não consegue fazer os trabalhos. Na Secretaria de Saúde é a mesma coisa, na educação é a mesma coisa. Então, se a gente tiver, e a gente tem muitos bons servidores em todas as secretarias, se a gente pegar esses servidores bons, que conhecem bem a gestão, e colocar nos cargos corretos, vai ter um serviço adequado. E eu repito, que eu sempre falo isso dentro do sindicato também, a gente tem que parar também de vitimismo também. A gente também entende que dentro do serviço público também tem os maus servidores. É uma minoria, mas essa minoria precisa ser ajustada, treinada, readaptada, porque quando esse mau servidor toma conta do serviço, ele atrapalha o bom servidor, e atrapalha o serviço público, e atrapalha o serviço à população. Então, você valorizar o bom servidor e tendo cargos de gerência e cargos comissionados com pessoas capacitadas, é uma das formas de você valorizar o servidor. Além disso, tem a questão dos planos de carreira também, que é importante que a gente pense que o salário também é importante. E os concursos públicos. Hoje, um dado que na educação, 1/3 dos professores são ACTs, são trabalhadores temporários, sem fundo de garantia, sem direitos, que de 6 em 6 meses sem fazer a renovação de contrato. O ACT ele serve para aquele caso que tem uma professora que vai para sair para licença maternidade, eu preciso contratar um ACT, mas já está há anos, 1/3, é demais, então preciso fazer concurso público, que o concurso público seleciona os melhores. Entendi. Candidato, vamos lá. Chegando na prefeitura, qual o senhor entende que deva ser a prioridade do novo gestor? Eu acho que a gente vai precisar fazer auditoria em alguns contratos, porque se a gente precisa ter dinheiro para fazer ações, a gente precisa rever contratos. Então, criar um grupo que faça controle, auditoria e avaliação de contratos, ele é super importante. Numa experiência do PT lá em São Paulo, um grupo como esse reviu todos os contratos, reorganizou, melhorou a receita do município e conseguiu coibir muitos casos de corrupção. Então, é importante que a gente reveja contratos como o da água e esgoto, que é a gente não sabe o que está acontecendo, a gente sabe que tem muitas comunidades do alto do morro que não está chegando esgoto, a gente sabe que tem muito do que foi investido, a gente não sabe até que ponto está chegando na população como foi. O contrato da Blue Mob, que chega e eles vão reduzir serviço, então se eles vão reduzir serviço, a gente vai reduzir também o contrato deles. Então tem que ser revisto contratos têm que ser revistos para reorganizar, aumentar a receita e melhorar o gasto. A gente tem um dado dentro da Secretaria de Saúde que a gente fazia a logística, a Secretaria de Saúde fazia a logística de distribuição, com motoristas próprios, carros próprios. A gente tem uma empresa hoje que é terceirizada e ela cobra em média R$6 o quilômetro rodado. E é dinheiro jogado fora, porque então eu contrato o Uber, sai mais barato, porque R$6 o quilômetro rodado é muito caro. Então o contrato pode até ser legal, mas sinceramente não tem competência. E ele tem um problema, né? Porque o dono da empresa é irmão de um dos secretários da atual prefeitura. Então tem uma questão moral que, por mais que seja legal, eu moralmente não aceitaria isso. Então a gente precisa rever contratos.
Candidato, muito se fala que vai precisar fazer uma retomada econômica aí nesse pós-pandemia, mas a gente também entende que a Prefeitura tem uma ação limitada nesse quesito e também a Prefeitura despendeu muitos recursos para fazer esse enfrentamento, a Prefeitura de Blumenau e qualquer prefeitura. Bom, caso eleito, qual é a sua proposta para essa retomada? Qual deve ser o papel do Executivo nessa retomada do desenvolvimento econômico? Ok. Eu até vou usar uma coisa que o Paulo Guedes, nosso ministro da Fazenda, usa, da Economia, e que diz que a economia é como um avião que tem 2 motores. Então só que ele diz que pode desligar o motor do público. Não pode, o avião não voa com um motor só, né? Então a gente vai ter que acelerar com o nosso motor, sim, a gente vai ter que usar o investimento disso. A gente tem coisas muito simples, o desburocratizar. Assim, você abrir uma empresa, primeiro, eu acho que tinha que retirar todas as taxas para abertura de novas empresas, porque isso é um gasto importante, e você retirar todas as taxas para abertura de empresa, você pode até estar fazendo uma renúncia fiscal, mas você está criando emprego, você está ajudando o micro e pequeno empresário a criar isso. A retomada de obras, como está sendo feito, Blumenau virou um canteiro de obras, que é um problema, porque a gente às vezes viu que se restringiu muito para jogar agora nos últimos anos da gestão para aumentar as obras. Mas as obras nesse momento podem ser importantes, tá? Por quê? Porque gera emprego para o trabalhador das obras. E empregos indiretos, com alimentação, tudo mais. Mas a gente tem que ver quais obras são importantes. Eu acho que não tem que parar a obra. O que já começou tem que ser continuado, mas a gente também tem que reorganizar isso para que consiga reativar a economia. E eu acho que o cooperativismo vai ser muito importante. A gente vê hoje um movimento de cooperativas de crédito, porque reorganizou o setor financeiro. A gente vê a cooperativa de médicos como a Unimed, que conseguiram dar força para o setor de saúde. E a gente poderia ter cooperativas de pequenos agricultores para fazer alimentos saudáveis e sem agrotóxico. A gente podia ter cooperativa de pessoas que trabalham com a questão da confecção para fazer uniforme para as escolas, para uniforme para os professores. Então você pode, com a cooperativa de vários setores, reativar a economia que vem de baixo. Porque às vezes a gente pensa só no grande e a gente esquece quem está embaixo, que mais precisa. Então essas cooperativas podem fazer a economia vir de baixo para cima. Candidato, vamos falar um pouco de outra área. Eu falei de serviço público, agora vou falar de outra área que o senhor domina bem, que é a questão da saúde. Eu sou usuário do Sistema Único de Saúde aqui, eu sempre digo que o atendimento básico na ponta é um atendimento bom, né, frente ainda às realidades e tal, mas a grande dificuldade é quando você precisa de um médico especialista, precisa de um exame, precisa de um raio-x, aí o bicho começa a pegar um pouco. Como equacionar esse problema, que não é um problema de agora, mas é um problema que se arrasta há muito tempo? Primeiro, fazer um adendo, né? Eu acho que a atenção básica ela é valorosa porque tem bons profissionais, e bons profissionais que foram muito bem treinados. A gente nasceu com a atenção básica de uma forma muito correta. O ex-secretário de saúde, que é o Edson Adriano, ele tinha um contato com toda a turma da Unicamp, e eles iam fazer muito treinamento aqui. Então se criou uma boa semente, e isso germina agora. Então a gente tem uma boa enfrentamento ao Covid graças à atenção básica. Mas com relação à secundária e terciária, a gente tem 2 problemas que eu vejo que são mais importantes. Primeiro é o que liga a atenção básica com os outros serviços, que se chama regulação. A gente tem um serviço de regulação que estagnou com o tempo. A grande idealizadora da regulação é a Alessandra, uma fisioterapeuta ótima servidora, que saiu por briga com o antigo secretário de saúde. E ela que implementou disso, mas está na hora de evoluir, porque eles não estão fazendo o serviço que deveria. Porque não é só regular, hoje eles têm que regular e fazer uma coisa que a gente chama de matriciar. Matriciar é você dar o apoio técnico, é fazer o que alguns têm falado da telemedicina. Telemedicina é eu ligo, estou na atenção básica, ligo para o neurologista e você vai me dar umas dicas de orientação e eu volto e já realizo com o paciente lá. Então você quebra espaço.
Você também tem uma coisa que o médico da ponta não pode pedir uma densitometria. Eu tenho uma paciente de 80 anos, estou na atenção básica e não posso pedir densitometria. Eu preciso encaminhar para o reumato, encaminhar para o geriatra, encaminhar para o ortopedista para pedir uma densitometria que eu sei que é necessário. Mas quem tem que fazer isso e liberar isso é regulação. Então essa regulação precisa ser melhorada, ampliada e evoluída. E o segundo ponto é que o sistema de saúde ele tem que ter duas portas de entrada. Uma é a atenção básica e o outro é a emergência e urgência. E a emergência e urgência, o sistema de urgência e emergência está quebrado, ele está desorganizado. Então, como a gente não tem uma atenção nisso, a gente não está conseguindo organizar o sistema. Então, está faltando gestão. E essa gestão para propiciar exames e consultas especializadas não é tão difícil, mas precisa ter um trabalho grande. Só para você ter uma ideia, a gente, quando antes da Covid, a gente estava fazendo raio-x que demorava 2, 3 meses e que já era demais. A gente retomou o raio-x agora e a gente está fazendo o raio-x de novembro do ano passado. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, ou a gente vai reorganizar o sistema e dar conta disso tudo, ou a gente vai pagar um preço muito alto por 2, 3, 4 anos. E por isso que é tão importante a gente ter como um dos focos centrais a saúde, porque senão a gente vai ter um número de mortes, e a gente já falava que no Covid a gente poderia ter as mortes do Covid e mortes de não Covid, pela falência do sistema. Então a gente pode ter muitas mortes agora por problemas de diabetes, de hipertensão, de problemas cardíacos, porque a gente não está conseguindo atender. Então a gente vai ter que ter uma organização muito grande disso. E vai entrar aqui multirões sim, mas não é multirão só de contratar serviço, porque a gente não pode contratar serviço e não controlar, porque a gente não faz a regulação. Tem serviço de catarata, por exemplo, que a gente comprou o serviço e a gente não sabe o que estão fazendo. Mas o senhor acha que nessa regulação, no melhor controle, na melhor organização, é possível equacionar esse problema sem maiores investimentos? Pelo que o senhor está me falando, isso é uma situação relativamente fácil, sem grandes investimentos. Primeiro tem que ter muito treinamento. A regulação tem que ter os melhores profissionais e os mais experientes. E hoje está fazendo concurso para regulação e entra recém-formado, entra gente que não conhece o sistema. Não pode. Tem que ser o melhor profissional que tem que estar lá. Porque ele vai ter que fazer medicina pelo telefone, pelo computador, e não é um recém-formado que faz isso, com todo respeito ao recém-formado. Porque eu também já fui mas eu também via que eu não tinha experiência para algumas coisas. Mas tem que ter treinamento. Eu já trabalhei na regulação, e eu entrei lá, eles me deram a senha e o computador. Sem treinamento. Precisa ter treinamento. Você vai fazer disso. O que você respondeu? Não, você precisa rever isso, fazer assim. Mas é ter treinamento. Porque é assim que faz empresa privada. Treina. Está errado, treina de novo. É isso. E está faltando treinamento, está faltando um direcionamento da gestão. Eles estão deixando a gente fazer o que a gente quer. E a saúde é como um barco mesmo. A gente pode ficar à deriva indo como a tempestade nos manda. Mas a gente precisa ter alguém que dê o norte. E aí a gente vai navegar e resolver problema, como a gente encontra. E cada onda que vem é um momento diferente para a gente poder navegar. Então a gente não pode ficar à deriva. E a gente está à deriva. O senhor tocou em outro assunto, que é outro problema da saúde, que é o atendimento de emergência, sobrecarregando, né? Blumenau tem 2 hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde, que não pertencem ao município. Blumenau é o Vale do Itajaí é a única região que não tem um hospital regional, não tem um hospital público. Eu lhe pergunto, o que fazer para ajudar os hospitais a diminuir essa demanda? Porque em várias entrevistas que eu já participei com as diretorias dos hospitais, eles relatam que muitos dos serviços acabam indo para lá, que poderiam ser resolvidos antes. Mas, por outro lado, as pessoas acabam preferindo lá porque eles sabem que lá eles vão encontrar pelo menos um medicamento que vai tirar a dor deles, porque lá eles vão conseguir fazer um exame e tal. Então, as pessoas acabam indo para lá e não indo para os ambulatórios. De que forma pode se equacionar isso? Primeiro, pensar que esse sistema de urgência e emergência, ele é amplo. Ele não é um serviço aqui e outro ali. A gente tem que entender que tem o pré-hospitalar, que é SAMU, que tem que ter organizado e também precisa ser reajustado. É um bom serviço, excelente, com bons profissionais, mas
sempre pode aprimorar. A cultura japonesa fala do Kaizen, que é sempre o aprimoramento constante. Então a gente tem que fazer isso na saúde. Então o SAMU pode fazer disso, mas falta uma etapa, falta o PA, o pronto atendimento. Não precisa ser uma UPA, mas precisa ter um PA sim. Pode ser 2, 1, não importa, mas a gente vai ter que ter um PA. E PA precisa ter pronto atendimento, tem que ter raio-x, exames de laboratório e alguns medicamentos e leitos para observação. Se a gente não tiver disso, ele não resolve. Fazer isso numa estrutura de AG sem estrutura é a mesma coisa que nada. Então eu preciso ter um PA, uma UPA que seja... E aí que é uma bobagem que a gente faz. A gente tem que entender que lá no Nordeste, Norte, eles usam os programas do Ministério da Saúde, adaptam para a realidade local e fazem. E a gente aqui quer fazer igual, e não dá, a gente tem que pegar os programas de lá, adaptar com a nossa realidade e pronto. Mas uma UPA poderia ser importante na região norte, poderia ter uma na região sul, porque tu tem que desafogar os hospitais, porque os hospitais também ficam sobrecarregados e não conseguem trabalhar com o pronto-socorro. E esse é um problema, que diminui muito a capacidade. Eu fiz estágio no HPS de Porto Alegre. É impressionante lá, é um hospital público, municipal, só de pronto-socorro, e aí falta a última etapa desse sistema, que é o suporte, porque não adianta eu chegar com uma apendicite lá com dor e eu não ter capacidade de fazer cirurgia. Tem que ficar ligando para o anestesista vir. Não, já tem que estar lá. Pronto, subiu para o centro cirúrgico, faz a cirurgia. Então, no último momento, a gente vai ter que ter um hospital municipal de pronto-socorro, que pode ser com regional, com verba federal, em parceria com a FURB, e podia ser lá no hospital da FURB para atender todo o trauma da 470 e das cidades da volta. Então você tem que pensar num sistema como um todo. Mas o senhor defende, só para ficar claro para a gente, o senhor defende a UPA porque tem muita gente que entende que é uma estrutura cara e pouco viável hoje. Mas a vida é cara. Aí isso que eu não consigo entender, porque se paga 5 milhões para a Blue Mob, porque eles tiveram problemas, mas para decidir a vida das pessoas é caro. Então, para mim, saúde, educação, não é gasto, é investimento. Se a gente não investir nas pessoas, vamos investir em quem? Em ponte? Até pode ser, mas a ponte pode melhorar 15 minutos para eu chegar onde eu quero, mas não salva a vida de ninguém, não melhora a qualidade de vida de ninguém. Vamos lá, agora vamos um pouquinho para a educação. Um problema histórico da cidade é a questão das filas das unidades, né, no Centro de Educação Infantil. Né? Aí se fala em 1.700, 2.700, 3.000. É uma situação que tende a piorar, aí muita gente migrando aí da rede privada para a rede pública. Como é que o senhor pretende atacar esse problema? Primeiro entender que fizeram já uma maldade já. Você tinha crianças que estavam o turno integral, manhã e tarde, e colocaram só para manhã ou só para de tarde. E aí aquela mãe, aquele pai trabalha só de manhã ou trabalha só tarde? Não, tem crianças que vão precisar ficar o dia inteiro. Então abrir vaga diminuindo o turno da criança, isso é uma maldade. Então, primeiro, vai ter que ter ensino, primeiro para educação infantil integral. Se ele como vai ser organizado, vai ter que sim aumentar provavelmente unidades, tá, de ensino, vai ter que ampliar unidades e aumentar o número de professores, vai ter que fazer disso. Por quê? Porque a ideia de comprar vaga, de terceirizar, é uma privatização da educação. E quando a gente vê, por exemplo, quando os Estados Unidos teve o Katrina, tá, o governo de lá fez isso, ele deu voucher para a população comprar as vagas no setor privado. A qualidade da educação caiu muito, porque muitas escolas não tinham qualidade. E às vezes com aquele valor eu não conseguia pagar uma escola X, eu tinha que ir para Y, e na Y é muito ruim. E como é que eu vou controlar a qualidade? Querendo ou não, hoje, tendo as escolas, eu posso controlar a qualidade. E a gente tem a quem reclamar. Então, eu comprar vaga, eu estou diminuindo qualidade. E em vez de eu investir no setor público, eu vou investir no privado para alguém ter lucro, mas eu não preciso ter lucro na educação, eu tenho que ter a questão de qualidade. O senhor está dizendo que quando o senhor fizer esse movimento das crianças ficarem em turno integral, ou seja, aumenta ainda mais a demanda. Então, mas qual é a sua proposta concretamente?
Acho que num primeiro momento, você comprar vagas para acertar a demanda, tudo bem, mas você tem que criar condições de construir unidades. E aí isso você vai buscar formas de construir, buscar investimento. Vamos investir milhões, né? Aí repito, a gente paga 5 milhões para a Blumob, tá? Fácil, tá? E a gente fica pensando se vale a pena construir mais uma creche, mais uma unidade escolar. Não, a inversão dos valores tem que acontecer. Eu vou construir uma ponte que, será que vai dar certo, a ponte do centro, por toda a volta que eu vou ter? Mas será que esse dinheiro não valia a pena eu construir 10 unidades de ensino? Então a gente tem que repensar em prioridades, né? Porque é melhor eu ter a criança na escola ou é melhor eu ter 10 minutos a menos no trânsito? Eu prefiro ter criança na escola. Candidato, já que o senhor falou algumas vezes, né, eu vou lhe dar essa oportunidade. Transporte público. O transporte público em Blumenau é um transporte deficitário, o senhor já colocou algumas situações relacionadas à empresa que opera ele, mas o que fazer de forma concreta? Porque lembrando que qualquer mexida também no transporte coletivo, você vai fazer um movimento que vai impactar na vida de milhares de pessoas que dependem desse serviço. Como é que o senhor pretende lidar com isso? O senhor já falou em revisão do contrato. É possível? E aí, se essa empresa for embora, como é que o senhor pretende fazer? Primeiro que eu acho que hoje a gente vive, os liberais falam tanto que às vezes o governo tem os monopólios estatais. A gente tem um monopólio privado do transporte e ninguém reclama, né? Eu acho que tem que ser visto o contrato sim, a gente tem que abrir licitações para novas linhas. E você tem que... Eu morei em Curitiba há muitos anos. E Curitiba tem um sistema de transporte que foi até modelo para cá em outras épocas. No governo do Décio, ele mudou muito a questão do transporte. Mas é muito simples, eles falam da integração. A integração o que é? Eu tenho que ter as linhas centrais, troncais, de terminal a terminal, que ficam indo e voltando, ampliando a rapidez disso. Eu tenho que ter ônibus menores que vão lá de cima da comunidade até o terminal, e eu fico fazendo disso para ir alimentar, que são os alimentadores. Eu tenho que ter circulares centros para que iniba que as pessoas venham de carro e usem o circular centro. E eu tenho que ter as ligações de interbairros, que vão ficar mais na periferia, mas que liga bairro a bairro, mais pela lateral da cidade. Então, reorganizar as linhas e horários vai abrir mais linhas, mais horários e espaço para outras empresas. A Blumob pode participar? Pode. Mas por que a gente não pode retomar com algumas empresas da região aqui que ainda tem uma estrutura e pode atender algumas linhas? Então, você abrir talvez mais linhas e horários e trazendo novas empresas. Tá? Então, acho que isso é importante da gente pensar. E entender que no início, sim, vai ter que ter um subsídio da prefeitura, porque até esse sistema conquistar a população com menor tarifa e maior qualidade, ele pode se tornar deficitário nos primeiros momentos. Mas depois que a população perceber que vale mais a pena deixar o carro em casa e ir de ônibus, começa a ser um sistema que vai ser superavitário. Mas eu preciso fazer disso. Curitiba a gente fazia disso, eu não usava carro. Eu morei lá até os 21 anos. E eu só usava o ônibus porque era muito mais rápido. Os corredores de ônibus é um acerto, tá? E tem que ampliar. Só que eu também não posso pensar só na questão da mobilidade urbana pensando no ônibus. Eu tenho que pensar na bicicleta, eu preciso pensar na minha caminhada, mas para fazer caminhada eu preciso ter calçada, né? Também, né? E aquilo que já foi citado aqui 2 vezes nesse programa aqui, que é da cidade de 15 minutos, é perfeito, mas para isso talvez eu vá ter que readequar os bairros e talvez com incentivo até de alguma coisa de IPTU, tá? Para que ali se instale algumas coisas comerciais, para que não precise vir até o centro, para resolver no bairro. Tá? E a gente vai ter que pensar muito, que é o que muitas cidades da Europa fazem, que é restringir no centro da cidade o acesso aos carros e talvez diminuir áreas de estacionamentos, talvez... Por quê? Porque o trânsito no centro, para gente que vai lá buscar o óculos que deixei na ótica, que vai de carro, atrapalha todo mundo. Então, talvez ele vai ter que deixar o carro lá longe e ir caminhando, ou deixar o carro lá longe e ir de ônibus. Porque ele não está indo para trabalhar, está indo porque ele precisa buscar o óculos na ótica. Precisa ir? Ótimo, mas precisa de carro? Talvez não.
Candidato, ainda nesse tema de mobilidade urbana, o senhor falou um pouco das obras que vão ser mantidas e tal. No seu planejamento, no seu plano de governo, o senhor tem alguma obra que o senhor diga assim, bom, eu preciso iniciar essa obra ou pelo menos tocar esse projeto? Alguma obra importante, viária? Eu acho que mais importante do que obra viária é a gente reorganizar a grande obra, e a obra não precisa ser uma questão física, né? A obra pode ser, quando a gente fala uma música, ela não é físico, ela é etérea, tá? Você reorganizar transporte coletivo, você reorganizar educação e saúde, talvez seja a maior obra que uma cidade pode ter, tá? Então, talvez o nome não fique gravado porque é aquela ponte tal, mas a gente não está preocupado em gravar nome, a gente está preocupado em fazer uma cidade para todos, para todas, porque se a cidade não acolher as pessoas, ela serve para quê? Se a cidade não der educação, tem um dado que é importantíssimo, eu estou estudando material da FURB, que é muito bom sobre sociedade, economia, e tem um estudo lá que mostra que Blumenau, entre as cidades pesquisadas, ela está em primeiro em economia, na questão do dinheiro, mas ela é a 34ª, 37ª em educação e saúde. Essa cidade que a gente quer, uma cidade rica, bonitinha, mas sem saúde, doente, sem educação, ignorante, não sei se é essa cidade que eu quero viver. Eu prefiro uma cidade que aparentemente não seja tão rica, porque ela sempre vai ser rica, mas que tenha cultura, que tenha saúde, educação, mas aí é uma inversão de prioridade, né? Candidato, vou falar também mais um assunto que é a sua área. A gente, cada vez mais, a gente fala muito, se preocupa muito com a questão da falta de vagas em creche, mas tem um outro problema grave de saúde pública, que é a população idosa. Então, cada vez mais a gente vê a população envelhecendo e é um problema de saúde. Quem tem, né? Eu já tive esse problema na família e muita gente, né? Primeiro, o problema de saúde mesmo deles, e o segundo, de conseguir uma inserção social, que elas tenham ocupação, espaços públicos para esses idosos. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? Primeiro, fazer uma correção. Ser idoso não é um problema. Não, né? Ok, é isso aí. Não, porque é sempre todo mundo... Não, é isso aí, diz, tem razão. Não, só que é lógico, a gente com uma alta idade, a gente vai ter mais problemas de saúde sociais, porque saúde não é só o biológico, né? Blumenau tem uma experiência muito bela, que é o Pró-Família. Só que ela também parou no tempo. Ela tem uma unidade central do lado do Ramiro e os bairros não têm. Então tem uma atividade lá que o professor sai, vai lá para Fortaleza e faz uma atividade uma vez por semana. Não, já está na hora de ter isso aqui descentralizado. Eu preciso ter uma unidade como aquela lá do Pró-Família, talvez uma na Fortaleza, uma no Garcia, uma na Velha, porque lá você pode ter atividades físicas, atividades culturais, atividades de recreação, lazer, arte, porque a gente tem mais de 40 atividades no Pró-Família. E muitos idosos falam lá, isso aqui mudou minha vida, eu larguei os remédios e estou bem porque isso aqui mudou minha vida. E muda mesmo, a questão social muda. Mas eu não posso ter só na região lá, porque quem mora lá no Garcia não vem. Porque é muito longe, tem que pegar 2 ônibus, não consegue. Então a gente precisa descentralizar essa experiência tão correta, tão bem feita, e a gente precisa descentralizar. Vai investimento? Vai. Só que tem um dado que é importante, que esse investimento que reduz doença, tá? Tem um estudo na Inglaterra feito que quando você investe na saúde do idoso, tu economiza no hospital, tu economiza nos gastos em doença. Então, todo investimento que eu faço agora para criar qualidade de vida para o idoso, eu economizo em saúde. Então, essa é uma das metas também que a gente possa ter. Assim como a gente tem 7 AGs pela cidade, a gente pode ter 7 Pró-Famílias. Tá? Candidato, o senhor falou no começo da entrevista ali com quem o senhor pretende dialogar caso eleito. O senhor falou que a atual administração e as administrações anteriores conversam só com as entidades empresariais e deixam relegados outros segmentos. Eu quero entender melhor como é que o senhor pretende criar esse diálogo com a comunidade. Quero lhe perguntar se o senhor tem algum
preconceito, alguma rejeição com entidades empresariais, essas que estão aí ligadas na cidade há tanto tempo. Qual deve ser a sua linha de diálogo com os segmentos de Blumenau, caso eleito? Não tem nenhum preconceito, eu diálogo. Até porque na minha profissão e trabalhando como médico e que atendo no setor privado também, eu tenho que ter diálogo com todo mundo. E quando a gente vai tratar alguém, a gente vai tratar alguém independente de quem seja. E com muito valor que a CIB tem, eles têm uma importância muito grande, a CDL tem uma importância muito grande, mas por que a gente tem preconceito com sindicatos, que são os grupamentos dos trabalhadores, e os grupamentos dos empresários a gente não tem preconceito? Não, eu não quero ter preconceito com ninguém, eu quero sentar com todo mundo. Só que é lógico que a gente vai pensar em prioridades, e a prioridade para mim são as pessoas. Então, agora, por exemplo, na questão da pandemia, é uma questão importante que a gente tem que entender que as pessoas não entendem história. Tem um estudo, tá, do Fed americano, que é similar ao Banco Central brasileiro, que um economista do escritório central de Nova York e um pesquisador do MIT viram que as cidades que combateram a gripe espanhola mais cedo tiveram uma melhora econômica, porque puderam retomar as atividades mais cedo. Então, gostaria de ter mostrado isso para a CIB, ter mostrado isso para o CDL, que se a gente tivesse controlado o Covid mais cedo, a gente teria reaberto as lojas muito mais cedo. Então, a gente tem que mostrar com dados, com ciência, com dados que possam organizar a gestão pública e que seja bom para todo mundo. Mas a vida é mais importante do que qualquer coisa. Candidato, para encerrar, né, eu quero entender como é que está o senhor... concorre pelo PCdoB, que é um partido pequeno, né? Ele tem uma tradição nacional, mas é um partido pequeno aqui. Como é que o senhor pensa em organizar a sua estrutura de campanha? O que o senhor busca nessa eleição? E vou repetir uma pergunta que eu fiz no começo. Como sensibilizar a população de Blumenau, que tem dado mostras, sem entrar em juízo de valor, de uma rejeição a partidos que se colocam no campo da esquerda? Primeiro, que as pessoas entendam que a esquerda, o termo esquerda nasceu na Revolução Francesa. Quem estava à esquerda no parlamento é quem defendia os trabalhadores e os mais pobres. Quem estava à direita defendia a nobreza. Então eu com muito orgulho sou da esquerda, porque eu defendo os trabalhadores sim, atendo, não importa quem seja, vai ter valor, tá? Porque a pessoa tem valor. A gente tem um partido pequeno sim, lógico que a gente está numa campanha eleitoral para a questão do voto, mas muito mais do que isso, a gente quer, se as pessoas prestarem atenção no que a gente tem a dizer, elas vão perceber que quem sempre defendeu educação pública, saúde pública de qualidade, foi a esquerda. Então a gente está aqui para disputar isso também, porque quando a direita vem falar que defende educação pública e saúde pública, não é verdade. Porque, para falar a verdade, eles querem que o setor privado tome conta disso, com qualidade duvidosa muitas vezes. Então, a gente acha que saúde e educação é pauta da esquerda, a gente vai retomar isso, tá? E tem um erro que, às vezes, a esquerda, e talvez seja o grande erro da esquerda, a esquerda dizia que a pauta anticorrupção era da esquerda. Não, a pauta anticorrupção tem que ser de todos. Só que quando ela falou que era só dela, quando ela também cometeu erros, ficou ruim. Então dizer que a questão de ser reto, de ser correto, essa é a pauta de todos. Aí não tem de ser direita ou esquerda, todos têm que ser corretos. E eu acho que essa campanha vai ser para disputar corações e mentes, porque a ideia e sentimento de pessoas são importantes, e que se a gente conseguir mostrar um pouco do que a gente pensa, dos nossos ideais, talvez a gente tenha sim um sucesso no voto. Mas a gente ter sucesso no voto sem ter conquistado realmente os corações das pessoas, talvez seja vazio, que é o que a gente vê hoje na política normal. As pessoas votam porque votam e os políticos fazem o que querem com a gente. Porque se a gente tem consciência, a gente sabe cobrar. Eu quero ser cobrado por todos os meus eleitores, sendo prefeito, porque eles têm que votar, porque eles têm consciência do que eu estou dizendo e sabendo de qual é as minhas pretensões e meus objetivos. Mário Cato, candidato do PCdoB à Prefeitura de Blumenau, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau, boa sorte nessa empreitada. Assim estamos encerrando a 10ª entrevista com os candidatos a prefeito de Blumenau, nessa série de entrevistas para que você, eleitor,
conheça os candidatos, conheça as propostas deles, conheça as ideias deles e tenha o melhor discernimento para você tomar a decisão. Lembrando que esse material já está na capa do nosso site, vai ficar no Facebook, vai para o nosso YouTube, vai para o nosso Instagram, ou seja, em todas as redes. Na quarta-feira, amanhã, 20 horas, a 11ª entrevistada será a candidata do PSOL, Georgia Fausti. A você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã.